vocês estão vendo, eu participei do programa Café Teológico da Rede Evangelizar e falei bastante sobre o canal Brasil de Cor. Vamos ver a última parte da entrevista. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso Café Teológico de hoje, aqui pela TV Evangelizar. Hoje estamos falando sobre o negro na sociedade. O Irivelto Oliveira, jornalista conhecido de todos nós, nosso companheiro, é o nosso convidado de hoje. Vamos aproveitar no início desse terceiro bloco e mostrar um trecho do programa que o Irivelto apresenta através do YouTube, Brasil de Cor. Depois que nós chegamos à conclusão que, passado o julgamento das cotas raciais no Supremo Tribunal Federal, achamos que estava tudo resolvido. E aí começa a discussão das cotas no emprego público. E aí querem discutir tudo de novo, o que nós discutimos nos últimos 15 anos. Quem é negro no Brasil? Quem vão ser os cotistas negros? Vocês estão importando ódio racial norte-americano, vocês estão dividindo o país em pretos e brancos. Então, enfim, é uma discussão superficial, uma vez que as cotas já estavam deliberadas pelo Supremo Tribunal Federal. Um trecho do programa. Com quem você estava conversando ali, Irivelto? Esse é o advogado Humberto Adame Santos Júnior. Ele faz parte de uma comissão da OAB que discute. É um assunto, inclusive, eu recomendo para que as pessoas vejam, para entender exatamente o que é. Basta entrar lá, Brasil de Cor. YouTube/Brasil de Cor, você entra no canal. Se você quiser, pelo nome, Humberto Adame Santos Júnior, Humberto com H, Brasil de Cor, você procura na busca do YouTube que você cai na entrevista dele. Tem o vídeo, tem playlist também das entrevistas. Ele estava falando da lei de reparação. O que é a lei de reparação? É uma coisa muito parecida com o que aconteceu na época da ditadura. Depois de que acabou a ditadura e tudo mais, algumas pessoas receberam uma indenização por terem sido torturadas, por terem sido presas injustamente e tal. E muitas até hoje não receberam, né? Mas muitos receberam. Então existe uma questão parecida também em relação ao negro. Evidentemente que é uma luta muito difícil de ser conquistada, mas ele explica ali exatamente como se daria isso, enfim. Mas seria uma indenização. Evidentemente que não seria para todos os negros, mas a gente tem negros aí hoje com 80, 90, até com 100 anos, que talvez até merecessem uma reparação, porque os pais ou os avós foram escravos. Pai eu não digo, mas avós com certeza foram escravos e sofreram. Deixa eu aproveitar, você falou da escravidão, né? E daí vamos à abolição, que foi também... Eu sempre questiono, quando falo da abolição, não do 13 de maio, mas do 14 de maio. Como é que foi o 14 de maio? O 13 de maio é abolição, mas e o 14 de maio? Para muitos não mudou nada, né? Não mudou nada. Então, nós estamos, todos nós como sociedade, né, ainda sofrendo os efeitos da escravidão no Brasil? Para mim, os números que você apontou no bloco anterior mostram que sim. Né? Os negros ainda são 75%, se não me falha a memória que você falou, né? Que... 2/3, 3/4 praticamente da população 54% da população, mas sua participação no grupo dos 10% mais pobres do país e é muito maior, 75%. 3/4 de cada 4 pessoas, 3 entre as mais pobres do país são negras ou pardas. Então, para mim, eu acho que ainda continua. Não vou dizer que a situação é de escravidão, a gente sabe que é muito diferente a situação do escravo para a situação do miserável, mas ainda é uma situação vexatória. Vamos trazer um tema recente, fora do Brasil, para a gente fazer um paralelo e você, com o seu tino jornalístico, explicar para a gente também. O acontecimento que trouxe de novo a Ku Klux Klan, recentemente na Virgínia agora, aquela movimentação toda, o que revela nos Estados Unidos? É que os Estados Unidos, eles são muito diferentes da gente. Nos Estados Unidos, se você quiser você quiser ir para a rua, lá para o Central Park, e dizer eu odeio o negro com uma faixa, você pode fazer isso. E pode uma outra pessoa ir lá com uma faixa e escrever eu odeio o branco. Porque eles têm a convivência, a sociedade americana, claro, ela é racista também, mas ela também é um pouco homofóbica. É uma sociedade com um mecanismo diferente da nossa. Aqui no Brasil, nós não temos esse tipo de situação. Nós não temos esses grupos, talvez não tenhamos esses grupos abertamente, mas possivelmente deva ter
os adoradores de brancos, alguma coisa, os odiadores de negros, deve ter também. Por outro Só lado, que não somos mais hipócritas também? pode ser que sim. É uma Pode ser que pergunta sim, só. pode ser que sim. Mas o que eu digo é que nos Estados Unidos isso é uma coisa aberta. Quer dizer, se a Ku Klux Klan lá, ela não é combatida. Ela não é endeusada, mas se você quiser entrar lá e fazer parte, você pode fazer. Mas quando eu digo, por exemplo, como branco, né, vamos colocar agora bem clara a situação, que não sou, que não tenho qualquer tipo de questão com racismo ou discriminação, será que estamos sendo verdadeiros quando afirmamos isso? Pode ser. Não, mas aí existem pessoas que dizem, eu não gosto de preto, não quero que a minha filha, por exemplo, namore um negro, não quero. Agora, se a filha quiser namorar um negro, o máximo que vai acontecer com ele é sofrer, né? Não vai ter muita saída nesse tipo de situação. Eu recomendo aqui agora, com a permissão do meu querido convidado, um filme muito interessante. Adivinhe quem vem para jantar. É um ótimo filme da década de 60, com Sidney Poitier. But Mom, there's something else that I must tell you that John's been concerned about, very deeply concerned. He's been worrying for the past week whether you and Dad would be upset if... Well, it's about time. I was wondering where you'd been. Mom, this is John. É um filme que você deve assistir. Escolha lá. Assista com a família. Está dentro do nosso tema. Tá ou não está, Erivaldo? Tá super dentro do tema. É muito interessante. E a gente tem, no próprio canal Brasil de Cor, essa semana agora, hoje entrou o último vídeo, entrou aquela discussão que houve em julho desse ano na Starbucks de São Paulo, não sei se vocês ficaram sabendo, da menina que foi vítima de racismo. O atendente da loja chegou para ela e disse, menina de 11 anos, você não pode ficar aqui porque você é pedinte, ou aqui não é lugar de pedinte. E estavam colocando ela para fora da Starbucks. O problema é que ela é filha de um médico aqui de Curitiba, um médico e um advogado, que viu a situação e perguntou, o que você está fazendo? Está pegando na minha filha e tudo? Ah, o senhor é o pai dela? E quer dizer, criou-se uma situação, resultado, a Starbucks está sendo processada por racismo, com certeza vai perder na justiça, vai ter que pagar uma indenização por causa disso. Não que a empresa seja racista, mas um funcionário de uma empresa com uma conduta totalmente estranha, uma conduta totalmente... E não é pelo fato da menina ser negra, até por dizer que um pedinte não pode entrar, não pode ficar ali dentro, porque as pessoas estão se divertindo. Eu vi um padre falando aqui no Café Teológico que enquanto houver fome, a Eucaristia não será plena. Isto. Né? Então, acho que é a mesma situação. Se você tem 100 pessoas no ambiente, tem uma fora olhando pelo vidro, esperando uma sobra, te olhando com cara de fome, é porque existe alguma coisa errada. Né? Principalmente se ela for um negro, né? Principalmente se for negro. Está dentro do nosso tema. Exatamente. Né? Erivelto, quando a gente olha para a história da humanidade e as lutas que já foram travadas em muitos lugares, e uma figura emblemática é a Martin Luther King, sem dúvida alguma, ou I Have a Dream, de Luther King, está fazendo eco, digamos, em você, nesta sua busca, nesse seu programa do YouTube, não como bandeira, mas querendo entender o porquê dessa diferença? Eu não vou me comparar a Martin Luther King, né? Não dá nem... Não dá mesmo, não dá mas nada. Acontece que eu acho que, por exemplo, que você tem uma outra forma de enfocar. Eu acho Luther King estava num outro contexto. A questão do enfoque é a seguinte, eu acho que é possível você ter uma televisão, principalmente, que hoje ainda é um dos principais meios, principalmente dos pobres, né, das pessoas que estão mais a gente colocou aí os mais... 3/4 da população é negro ou parda. Essa população, que é a população que mais consome televisão, não se vê na televisão. Eu acho que é possível você abrir mais espaço para que essas pessoas se vejam na televisão. Isso é uma coisa perfeitamente possível. Então, eu não sei ainda quanto tempo isso vai levar, não sei se isso vai levar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 5 anos, porque eu pretendo manter esse canal, não sei se com a mesma periodicidade que ele tem hoje. Hoje eu consigo postar uma entrevista por semana, dividida em 3 ou 4 partes. Então, se eu conseguir postar uma entrevista por semana, tudo bem. Se não, daqui a um tempo, se for 1, 2 ou 3 por mês, ou 1 por mês, eu vou continuar mantendo o canal, porque eu acho que é muito importante você mostrar o que os negros estão fazendo. E quem olhar lá vai ver que tem médico, tem advogado, tem dentista, tem bailarino. Eu já estou vendo outras pautas, vai ter empresário, tem esoterista, tem de tudo. Isso está fazendo com que essa população se manifeste de que eu quero ir.
Digamos, já tem você está algumas... fazendo esse pessoal emergir, se mexer, Já se tem mostrar? algumas pessoas que me mandaram mensagem dizendo: eu gostaria de dar uma entrevista no seu canal. Eu pergunto primeiro o que a pessoa faz, não é pelo simples fato, nasci negro, vou dar uma entrevista no canal. Tem que ter alguma história para dizer, uma história para contar. E não é que se a pessoa, por exemplo, eu fiz uma entrevista com um músico, o Bamba, aqui de Curitiba, ele toca em restaurantes e tudo mais, é um músico que toca o piano e tal, mas eu fui ouvir a história dele é fantástica, ele saiu de casa com 15 anos, só com a roupa do corpo, do interior de Minas, andou a noite inteira, quer dizer, ele tem uma história legal para contar. E recentemente as pessoas ligam para mim: eu gostaria de dar uma entrevista para você. Eu pergunto: o que você faz? Eu faço tal coisa. E eu começo a conversar com a pessoa: tá, e tal, e tal. O que você faz e tal? Como é que é a sua vida? Se for uma vida normal, uma vida sem que não tenha nada para dizer para as pessoas, eu dou aquela, a gente vai conversar, mas normalmente dá certo. Tem uma pessoa que eu quero entrevistar aqui, que ele é um vendedor ambulante que fica ali na esquina da Itupava com o Almirante Tamandaré, se não me falha a memória. No alto da 15. Não sei, talvez as pessoas devem conhecer quem passa por ali. Eu passei recentemente ali, 9 da noite, ele estava ali. Eu passo ali ao meio-dia, ele está ali. E eu quero chegar um dia e sentar com ele e conversar, porque ele deve ter uma história muito legal para contar. Então, é esse tipo de pessoa que eu quero. E também quero, evidentemente, histórias de sucesso. Milionário negro, PhD negro, astronauta negro, se tiver brasileiro, está valendo. Isso do futuro presidente negro, como os Estados Unidos tiveram já? Para a gente está difícil, né? Tá, né? Para a gente está difícil chegar lá. Mesmo. Mas do jeito que a coisa está, a gente vai ter que apostar, porque está ruim, hein? Cá para nós. Você acredita que se o IBGE tirasse a questão do pardo das estatísticas, isso melhoraria a questão do negro enquanto se mostrar, se manifestar na sociedade? Não, porque o pardo tem uma situação assim. Muitos pardos, eles se envergonham da situação de negro. Então, ele colocando o pardo na ficha, porque ele sabe que o negro sofre preconceito. O negro, na verdade, é a mesma discussão que nós já tivemos e ainda temos em relação à mulher que ganha menos, que demora mais tempo para ser promovida, mais tempo para ser contratada. O negro é a mesma situação. Quer dizer, então a gente deve pensar que a mulher negra vive uma situação... Sofre mais ainda. Então, é mais ou menos isso que acontece. Erivelto, queria que você dissesse para todos nós, como eu, como jornalista, como você, nós, telespectadores, todos aqueles que nos veem, de que maneira nós podemos cooperar para que isso melhore, partindo do princípio cristão de que somos todos irmãos, mas precisamos fazer isso ser verdade, né? De que maneira nós podemos fazer? Você está fazendo a sua parte como jornalista, fazendo o seu programa. Mas nós, lá, quem está nos vendo agora em casa, de que maneira podemos fazer com que melhore a visibilidade e a ascensão do homem e das mulheres negras no Brasil? Eu acho que é uma questão basicamente, Sérgio, de educação. A gente não vai fazer isso no estalar de dedos. Isso é uma coisa que vai levar algum tempo. A gente precisa começar, o Brasil tem problemas sérios de educação já na formação, mas você tem que começar lá na criança, com 3, 4, 5 anos, na pré-escola, mostrar a história, mostrar um pouco mais da história, mostrar quem são os negros, o que os negros fizeram pelo país e buscar essa integração já quando a criança está nos primeiros passos. Porque, como eu falei, o que aconteceu comigo não acontece com todo mundo, né? Eu convivi muito harmonicamente com os dois lados desde criança. E nunca senti nenhum tipo de preconceito, nunca senti nenhum tipo de... E pode até ser que eu tenha sido vítima de um ou de outro, mas para mim não me atingiu. Quero agradecer muito a sua presença, quero dizer para você que sou seu fã, sou admirador do seu trabalho. Eu também. Pelo excelente trabalho que você realizou e realiza ainda. E quero agradecer por você ter vindo ao nosso Café Teológico. Conte com a gente. Estamos juntos neste trabalho de fazer, como Luther King disse, todos os seres humanos iguais em dignidade e em respeito. Vamos torcer para isso. Perfeitamente. Quero agradecer você também que participou do nosso programa hoje e convidar todos para um próximo Café Teológico.